Queridos, que Deus nos ajude, então, a compreender as coisas que nós vamos receber aqui nesta noite. Eu gostaria que os irmãos abrissem suas escrituras no livro de Eclesiastes, capítulo 11. Vamos fazer uma reflexão sobre esta leitura, sobre esta palavra que é de Salomão. Como sempre nós lembramos, é preciso que nós tenhamos interesse em saber a história destas pessoas, destes servos de Deus que vieram, que nos antecederam e cuja história está aqui neste livro, para que nós não permaneçamos em volta de uma palavra sem saber de onde ela veio, sem saber a sua utilidade para nós, sem saber, muitas vezes, a longa história de sacrifícios que teve aquele livro, aqueles escritos para hoje estar entre nós, né? Às vezes a gente não para pensar nisso. Quantas vidas foram ceifadas, quanto trabalho de tantas pessoas ao longo de toda esta história foi necessário para que nós hoje tivéssemos uma versão da Escritura, desta palavra, desta história, não é, irmãos? É uma coisa tão preciosa e nós não podemos, nos sentindo, tendo em nosso coração a certeza dessa identidade como almas deste povo, nós não podemos tratar a Escritura como um livro qualquer, como um livro onde nós vamos apenas buscar informações sobre a palavra, ou sobre os evangelhos, ou sobre, enfim, sobre os livros que aqui estão. Não se trata disso. É uma preciosidade que nós temos em nossas mãos. É uma palavra através da qual Deus fala conosco. Ele quer nos ensinar, nos instruir coisas importantíssimas. Então, à medida que nós vamos abrindo as nossas consciências, né, os nossos corações, para receber assim com gravidade, e diante deste momento aqui nós percebemos o quanto ele é precioso para nós, o Senhor vai nos ensinando, porque vai também percebendo o nosso coração, o nosso desejo sincero de aprender, o nosso desejo sincero de ter vínculo com ele, o nosso desejo sincero de conhecê-lo. Nós precisamos, assim, diante deste momento e desta palavra, nos colocar de uma maneira mais adequada, como, de fato, almas desejosas de Deus, como, de fato, almas deste povo. É muito importante que nós pensemos destas coisas. O livro, então, de Eclesiastes é um livro atribuído a Salomão, que é filho de Davi, e cuja história também nós precisamos conhecer com mais profundidade. Estes dois personagens da história, não é? Que tem pelo qual nós temos grande interesse de nos aprofundar na vida e compreender o que significa essa casa de Davi, não é? O papel deste rei lá atrás e provavelmente, certamente, o papel que ele terá neste mundo novo, porque as coisas se repetem, as histórias ou a história ela tem se repetido em ciclos. Nós temos compreendido estas coisas. Seguinte, lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Reparte com 7 e ainda com 8, porque não sabes que mal haverá sobre a terra. Estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra, e caindo a árvore para o sul ou para o norte, no lugar em que a árvore cair, ali ela ficará. Ali ficará. Quem observa o vento nunca semeará. E o que olha para as nuvens nunca cegará. Nos 4 primeiros versículos desta lição, desta palavra, o autor do livro parece querer nos dizer com clareza, irmãos, se a nós está sendo endereçada esta palavra, melhor dizendo, se este livro foi escrito para o povo de Deus, que está no mundo há muito tempo, sendo instruído por ela, se foi realmente escrito como nós cremos para este povo, para que esse povo não se perdesse em suas vaidades, nem em sua infância, não é? Em sua imaturidade ainda,
mas que pudesse ser instruído gradativamente. Parece que aqui este sábio está nos dizendo que nós temos responsabilidades, que nós temos um pão, uma comida para espalhar, que nós temos uma comida, que nós recebemos um pão. Ele disse: lança o teu pão sobre as águas. As águas, elas representam, dentro do conjunto de ensinamentos das Escrituras, em grande parte das vezes, povos, multidões. Ele está dizendo que nós temos responsabilidades, que nós não podemos ficar parados, que nós temos um pão, tanto temos o pão, a comida que nos é oferecida, toda a palavra, uma alma, e Deus cuida, não passa fome, como temos um pão precioso, que é esta palavra, que alimenta a nossa alma, e com a qual nós temos responsabilidade de falar para povos, para pessoas, para nações. Está dizendo aqui que nós temos que lançar o nosso pão sobre as águas, porque depois de muitos dias, ou seja, nós semeamos algo, né? Ele está dizendo aqui, para que nós possamos ter a consequência e a colheita dos frutos lá na frente, depois de muitos dias, acharás. Não é algo que nós vamos, como este tempo nos diz, né? Que nós vamos fazer agora e temos resultados, às vezes até antes de fazer como nós queremos. Tudo neste mundo, hoje, ele tem uma rapidez, assim, uma velocidade que não permite que nós observemos a evolução natural das coisas, o curso natural das coisas. Não permite. Mas nós temos visto, temos tido vistas, né, olhos de ver nestas escrituras, que existe com clareza uma progressão nas coisas, uma progressividade nas coisas. Então, a semente, o pão que nós temos, ele precisa ser repartido. E quando ele fala assim com 7, é como se ele estivesse dizendo que há um curso natural para completar uma obra, que nós temos essa responsabilidade, né? Ele diz: porque tu não sabes que mal haverá sobre a terra. A única coisa que nos pede o Senhor é que nós semeemos, é que nós trabalhemos, é que nós cumpramos com as nossas responsabilidades. E diz aqui: lança teu pão, ou seja, nós temos um pão. A nós foi dado esse pão precioso, um banquete que foi dito por Jesus lá atrás, oferecido a nós, um banquete. E diz também o Senhor que muitas dessas almas, dessas pessoas, a quem o banquete tinha sido feito, não aceitaram participar do banquete, porque tinham muita coisa para fazer. Os irmãos devem lembrar dessa passagem de Jesus, né? Dessa instrução. Então, ele diz, então, que, apesar de tudo isso, na obra de Deus, ele fala aqui: estando as nuvens cheias, derramam a chuva sobre a terra. Isso é natural, o curso natural das coisas, né? Ele está falando aqui no versículo 3 isso, que é um curso natural das coisas. Mas que o homem, ele não foi feito só para observar o curso natural das coisas. Quem observa o vento nunca semeará. E o que olha para essas nuvens, para a beleza, apenas observando e admirando, nunca vai colher nada. Então, ele quer dizer que a obra de Deus não foi feita só para nós observarmos, porque às vezes, irmãos, a gente fica: ai, que maravilha, essa coisa maravilhosa da obra de Deus. Sim, é maravilhoso mesmo. Mas a obra de Deus, ela foi feita para nós cuidarmos dela. Nós temos responsabilidades com ela. Não é só para nós admirarmos, não é? Sentarmos durante o dia inteiro nos valermos de todas as coisas que Deus nos dá, não é? Nós temos tudo, temos a graça de ter as coisas, não passamos fome, temos casa, temos aonde dormir, falamos, temos saúde, pensamos, raciocinamos, coisas maravilhosas, não é? E temos uma obra maravilhosa aí diante de nós. Flores, animais, enfim, a natureza. Então, a natureza, certamente que não está diante de nós só para nós admirarmos a natureza, né, irmãos? Porque se nós ficarmos parados só admirando a obra de Deus, nós não vamos absolutamente colher nada. Diz aqui a palavra.
Então, ele diz mais, no versículo 5, ele fala, assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, qual é o caminho do Espírito de Deus, nem como se formam os ventres, ou como se formam, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida. Assim também tu não sabes as obras de Deus, que faz todas as coisas. E no versículo 6 ele diz, pela manhã semeia a tua semente, à tarde não retires a tua mão, ou seja, semeie novamente, porque tu não sabes qual prosperará, se a da manhã, se a da tarde, não é? Se esta, se aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Olha que coisa mais linda que fala o Senhor aqui, pela boca de Salomão, pela pena de Salomão. Ele diz, olha, você sabe exatamente quais são os propósitos de Deus? Nós sabemos exatamente, né, qual é essa ciência maravilhosa de Deus, da formação deste mundo, nós não sabemos exatamente. Nós estamos iniciando um conhecimento, um caminho neste conhecimento. A nós está sendo dada a oportunidade de compreender coisas maravilhosas. Mas estamos iniciando, irmão, sabe por quê? Porque quando nós despertamos a nossa consciência, a nossa alma, ela é despertada em nossa experiência terrena para essa eternidade, para essa maravilhosa identidade de filhos de Deus e detentores em nós mesmos de eternidade, ou seja, que não morremos, que viemos de Deus, que somos deuses, como diz os Salmos, e Jesus repete, repreendendo os fariseus. Quando nós despertamos para isso, nós estamos começando o nosso caminho, iniciando o nosso caminho, começando o nosso aprendizado. E nós entendemos hoje que nós estamos começando uma nova vida, um novo aprendizado, um novo tempo para estabelecimento de uma nova sociedade, de uma nova comunidade de homens e de mulheres, de uma nova humanidade, a quem os profetas chamaram de Nova Jerusalém. Mas nós não temos clareza das coisas ainda, não é verdade? Então, o que nós temos que fazer? Trabalhar. Ele disse, assim como tu não sabes qual é o caminho do vento, assim como tu não sabes qual é o caminho do Espírito que ele faz, né? Podemos dizer assim, nem como se formam os ossos no ventre da mulher grávida, que é esta maravilhosa obra de Deus, a criação de uma criança no ventre de uma mulher grávida, o nascimento, e todas as coisas que envolvem aquele evento maravilhoso. A manifestação de Deus todos os dias, milhares, centenas de milhares de vezes no mundo, como o nascimento de uma criança, irmãos, é a coisa mais linda. Ele disse, assim como tu não sabes, tu também não sabes quais são as obras de Deus, que faz todas as coisas. Semear sempre. O que significa isso? Fazer o bem sempre. Semear sempre significa falar de Deus sempre. Distribuir essa semente que nós temos, esse pão que nós temos, sempre, pela manhã e à tarde, em todos os momentos das nossas vidas, porque nós não sabemos qual vai frutificar, se é da manhã, se é da tarde ou se ambas. Como disse o apóstolo Paulo, numa circunstância na igreja de Corinto, que era uma igreja difícil, né? Uma comunidade de sábios. A pregação da pastora. Uma comunidade de pessoas que achavam-se sábios, né, de judeus e gentios, e ele disse lá, olha, eu semeio e Apolo um semeia e outro colhe, mas quem dá o crescimento é Deus. Ele fala no capítulo, eu acho que é no capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, ele quer dizer que nós só temos que semear, porque quem dá o crescimento é Deus, quem dá os frutos é o Senhor, quem faz prosperar é o Senhor. Nós só temos que semear, nós somos servos, nós temos responsabilidades com as nossas casas, irmãos, com os nossos amados, com a nossa comunidade, com as pessoas com as quais nós travamos relações. Nós temos responsabilidades como servos, somos ministros de Deus, disse o apóstolo Paulo. Então, ele disse, como é que nós vamos, então, decidir? Agora eu já cansei, agora eu não tenho mais responsabilidades, agora eu não tenho mais que falar, porque essa pessoa não tem jeito, não é? Ou então, como é que nós vamos fazer esses juízos
e desistirmos muitas vezes das coisas que nós fazemos, porque fazemos o bem, porque distribuímos alimento, mas essas pessoas estão aí acomodadas com o alimento que estão recebendo, coisas dessa natureza. Estou falando de exemplos simples, né? Para que a gente possa olhar para as nossas próprias vidas e para as nossas próprias atitudes. Mas certamente que a palavra aqui fala de coisas mais graves, de responsabilidades mais graves, que é a responsabilidade com a palavra, a responsabilidade com o reino, a responsabilidade de servos de Deus, de trabalhadores desta casa de Davi, de onde saem os trabalhadores para o estabelecimento deste reino, que nós tanto ansiamos, desta nova civilização. Então, ele diz, certamente suave é a luz, versículo 7. Certamente suave é a luz e agradável é aos olhos ver o sol, porém, se o homem viver muitos anos em todos eles se alegrar, também se deve lembrar dos dias das trevas, porque hão de ser muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Então, ele disse, é muito bom a gente ver todas as coisas, a maravilha de Deus, é muito bom sorrir o tempo inteiro, né, nos divertir, é bom o lazer e todas as coisas, mas a vida não se configura só destas coisas. A vida não é apenas viver como... Este é um tempo onde os jovens, as crianças e os jovens vivem, não é? Sem compreender muito bem as suas responsabilidades ainda. É isso que ele quer dizer aqui. É muito bom, mas se o homem, chegando à sua maturidade, passou a vida inteira somente se divertindo ou cuidando da sua própria vida, ele não fez nenhuma destas coisas que o Senhor pede para que se faça, não semeou o pão, não se ocupou de outra coisa a não ser da sua própria vida, porque assim fazem as crianças. E os jovens, por não compreenderem ainda a gravidade da vida, de suas responsabilidades, ainda não chegaram na idade adulta, ele disse, olha, deve se lembrar que vai passar por dificuldades, hão de ser muitos. Ele quer dizer que se a nossa vida inteira foi só ocupada com com o nosso próprio interesse e com as nossas próprias necessidades, irmãos, nós teremos muitos dias de trevas. Os homens e mulheres terão muitos dias de trevas. Esses homens e mulheres que têm responsabilidade com as coisas de Deus. Ele está falando aqui para esse povo. Não podemos nos esquecer. Se nós não somos povo, ele não está falando conosco. Mas se somos, é conosco que ele está falando. Se estamos dizendo da nossa própria boca que nós cremos num Deus que está acima de todas as coisas e que nos enviou um Salvador para resgate dessas ovelhas perdidas. Se estamos nos identificando como elas, é conosco que ele está dizendo aqui, que nós não podemos passar a nossa vida inteira sem fazer nada a não ser cuidar da nossa própria vida. Serão dias de trevas, ele disse, se assim for. Teremos muitos, hão de ser muitos, ele diz, porque estas coisas, elas acontecem por causa da vaidade, que é o amor excessivo a si mesmo. Alegra-te, jovem, versículos 9, 10 e 10. Alegra-te, jovem, na tua mocidade, ele diz. Recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Afasta, pois, e ele aconselha aqui no último versículo, a ira do teu coração e remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Ele reforça o versículo 9, né? Então, ele fala aqui a instrução, o Espírito, por Salomão, ele diz que o jovem, ele se refere ao jovem assim, afasta-te, alegra-te, jovem, na tua mocidade, recreie-se o seu coração nos dias de tua mocidade. A alma, ela passa pelos dias da mocidade, irmãos, na vida que nós temos. É natural que as crianças e os jovens vivam dentro da sua realidade. Mas quando a alma, ou mesmo os homens, chegam na idade adulta, não assumem responsabilidades com as suas vidas, com suas famílias, assim mesmo é com as nossas almas. Nós podemos dizer que as nossas almas são novinhas, que nós não conhecemos as coisas, nós somos almas antigas, irmãos. Se somos desse povo, não somos mais almas jovens, né? Almas que precisam de ter maturidade. E a maturidade, nós ganhamos essa maturidade no vínculo com Deus, ele que nos dá sabedoria e entendimento, porque maturidade é ter sabedoria e entendimento. Por mais que nós vivamos muitas vezes
Mas se nós não tivermos vínculo com Deus, comunhão com Deus, se nós não reconhecermos este Deus como o único Deus, e o nosso pastor, o nosso irmão mais velho, Jesus, como nosso Salvador, nós estaremos ainda como jovens, apenas nos alegrando com a vida, né? Sem assumir as responsabilidades que nós temos com o reino, com esta palavra, e uns com os outros. Ele diz, mas pensa, faz tudo bem, tu estás ainda na tua mocidade, é isso que tu queres, viver a tua vida? Ok, tudo bem, mas pense bem. Sabe, porém, que por todas estas coisas te trará Deus a juízo. Né? Haverá um juízo sobre a terra. Haverá um juízo sobre a terra. Ainda não houve. Né? Então, isso... E ele começará pela casa de Deus, diz a palavra. Então, nós temos que ter essa clareza. E por isso que no final ele fala, afasta da tua vida, né, da tua vida carnal aqui na terra, terrena, o mal. A inteligência, diz a palavra, é apartar-se do mal. Isso é a inteligência. E a sabedoria é o temor de Deus. Então, remove da tua carne o mal, porque a adolescência e a juventude são vaidade. Enquanto a alma está... Esse termo aqui, adolescência, está aqui atualmente, mas ele foi cunhado muito, né, muito perto da nossa época, né? Século XIX, mais ou menos. Então, na verdade, ele está falando aqui da alma imatura. Então, quando a nossa alma é imatura, ela está envolvida com amor, com interesse só por coisas que são relacionadas com a sua própria vida. Se nós queremos saber se a nossa alma tem maturidade ou não, é só nós saber, observarmos e termos a humildade de observar como nós vivemos. Se nós vivemos cuidando só da nossa própria vida, irmãos, a nossa alma ainda não alcançou a maturidade, o entendimento e a sabedoria que nós temos que ter para compreender que nós temos que lançar o nosso pão sobre as águas, sobre as multidões, sobre as pessoas. Que o Senhor nos conceda entendimento, sabedoria, que nos dê a sua graça, a sua graciosa palavra, para que nós possamos cumprir com as nossas responsabilidades. Amém. Nós separamos para o estudo de hoje um capítulo do livro Romanos. Eu queria que os irmãos abrissem aí as suas escrituras no livro Romanos, que é a epístola de Paulo à igreja de Roma. Esse documento é um dos documentos mais importantes do Novo Testamento, eu creio que de toda a Escritura. É um dos documentos mais importantes de todos aqueles documentos que compõem as Escrituras Sagradas. E por uma razão muito especial. O apóstolo Paulo, ele era um rabino judeu. Ele era um homem que, na sua integridade, ele perseguia a igreja nascente. Foi ele um perseguidor dos cristãos. E ele reconhece tal coisa. Nós vemos que Jesus, para dar cumprimento à missão salvadora que ele veio aqui desempenhar, ele chamou o apóstolo no meio dos fariseus, no meio daqueles homens que pensavam estar protegendo, guardando, zelando das coisas ensinadas pelo grande profeta Moisés. E vemos, quando consultamos a história do apóstolo, no livro Atos, por exemplo, que ele passou por uma profunda transformação, onde a sua vida foi virada do avesso, para que ele se transformasse nesse guerreiro, nesse homem que não tinha limites. Ele saía andando sozinho em busca daqueles corações a que o Senhor o havia enviado. Paulo medita por muitos anos nos documentos daquilo que se chamou Antigo Testamento.
que são as escrituras hebraicas, o Tanar. E ele então percebe, descobre nas escrituras do seu povo que Jesus, ele era o profeta enviado, aquele profeta que desde Moisés se sabia que viria para definitivamente libertar todo o povo escolhido, o Israel bíblico. E ele desenvolve toda uma orientação que pode ser encontrada nas suas epístolas, especialmente na epístola aos Romanos. Nós encontramos aqui um corpo de doutrina que merece toda a nossa reflexão. Uma cuidadosa reflexão. Porque nas outras epístolas, ele está sempre tratando de problemas das comunidades e tal, orientando uma coisa ou outra, um caso que havia acontecido, situações que eram narradas para ele. Então ele escreve, ensinando, orientando, mas especialmente nesse documento nós encontramos revelações profundas sobre a ciência de Deus e sobre o povo escolhido. Porque, naturalmente, havia entre os gentios uma dúvida. Por que é que Deus, ele sendo o supremo poder e a suprema sabedoria, permitiu que o seu povo negasse o enviado? Permitiu que o seu povo negasse aquele que for enviado para definitivamente libertar, livrar o seu povo Israel. Nós estamos com o microfone aberto aí, irmão. Precisamos ver quem é que está com o microfone aberto. Dá licença um pouquinho, pronto, já resolvemos. Os gentios, eles ficaram então com essa dúvida no coração. Por que que o povo escolhido? Justamente aquele povo, aquele Israel, porque ele não havia aceitado a presença do profeta, do grande profeta que seria por Deus enviado para a salvação. E Paulo procura aqui esclarecer a esse respeito. E é interessante que ele faz várias considerações, e nós vamos dar uma olhada aqui, nós temos aqui nos capítulos 9, 10 e 11, várias considerações interessantes, importantes, para a gente entender bem essa questão de judeus e gentios. E as razões pelas quais Deus endureceu o coração do seu povo, para que deliberadamente ele não aceitasse o Senhor. Vamos fazer aqui a leitura e vamos desenvolver alguns raciocínios para a gente poder entender. Então, capítulo 10 da carta de Paulo à igreja de Roma. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é para salvação. Aqui está colocado para sua, mas esse sua aí não existe no texto original. É para salvação, porque parece que se está falando da salvação de um ou de outro. Na verdade, todos são objetos da preocupação do nosso Deus para que sejam salvos. Então, ele diz no meu coração, a minha oração que eu tenho voltado para Deus
é no sentido de que Israel seja salvo. Porque eles dão testemunho de que eles, o povo de Deus, tem zelo, mas não com entendimento. Porquanto não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Então, nessa aqui introdução, nesses 4 primeiros versículos, nós vemos Paulo dizer que dava testemunho dos seus irmãos, de que eles eram um povo zeloso. Mas havia um problema. Faltava a eles um certo entendimento. E é isso que nós hoje vemos acontecer em muitas igrejas. Das sinagogas não podemos falar, porque não temos conhecimento, né? Não frequentamos sinagogas. Mas nas igrejas que anunciam a Cristo, com certeza, nós temos muitos pastores, muitos homens e crentes dedicados, zelosos das coisas de Deus, mas falta a eles entendimento. Entendimento é ciência. Ciência. Então, aquele povo estava numa situação de cegueira espiritual. E isso acontece também nos nossos dias, por pessoas que são zelosas, mas que estão destituídas do entendimento das coisas do eterno Deus de Israel. Não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, nós também entendemos aí que Paulo fala de 2 justiças que estão dentro da casa do Senhor. A justiça que é dos homens, que é aquilo que os homens pensam que é justiça de Deus, e a verdadeira justiça. Nós precisamos nos esforçar para saber se nós não estamos trocando as coisas e criando a nossa própria justiça. Porque, certamente, aqueles equívocos, eles continuam presentes nos nossos dias. Eles continuam aqui, enganando muitas pessoas, porque ele vem da onde? Ele vem do nosso amor próprio. Ele vem da nossa ideia, do nosso pensamento, da nossa concepção de que nós somos suficientes em nossa fé. Nós temos suficiência da nossa fé. Ela já basta para nos dar o entendimento necessário para a nossa experiência existencial, nas nossas relações com Deus. E esse pensamento ele se torna muito simplório quando nós começamos a ver a vida por um outro ponto de vista do que aquele que foi ensinado pela teologia tradicional. Uma vez que nós somos seres imortais, somos deuses, gerados quando foi gerado o universo, e que acompanhamos a história da nossa casa, que é a história do nosso mundo, do nosso planeta, através de sucessivas vidas e contínuas vidas, para nós nos ajustarmos e acompanharmos a realidade que se desenvolve. Então, tudo muda de figura, irmãos. É necessário que a gente busque incessantemente a justiça do Deus de Israel, para a gente não ser enganado. Onde é que vai estar esse engano? Para a gente trocar os pés pelas mãos. Vai estar lá no bar da esquina, vai estar nos prostíbulos, vai estar nas ruas com os ébrios,
com os beberrões? Absolutamente. Esse engano está dentro da casa do Senhor. O apóstolo, ele prossegue aqui, instruindo, né? Ele diz, olha, o fim da lei é Cristo para justiça de todo aquele que crê. Então, veja bem, Moisés disse assim, Deus levantará um profeta como eu no meio do povo, e todos deverão ouvir este profeta. Deverão crer que ele é o enviado. E aquele que não ouvir este profeta, ele será extirpado do meio das tribos. Então, me parece claro, irmãos, que o profeta é, na verdade, aquele pelo qual nós nos tornamos justos. É aquele que faz com que nós, homens e mulheres imperfeitos, nos tornemos perfeitos, porque cremos que ele é o enviado. É isso, é justificação. Quando nós cremos que ele é o enviado, então nós nos tornamos justos diante de Deus, diante do nosso Pai. Por isso que a finalidade da lei é nos conduzir a Cristo. Então Moisés foi o primeiro estágio, que seria concluído com o envio do profeta. É claro, os judeus eles não acreditam que Jesus é este profeta enviado. Eles sabem que o filho de José era um profeta, mas eles pensam que ele não é o Messias. Isso por uma razão muito simples. Os cristãos desenvolveram uma teoria aonde eles concebem a Jesus como sendo um Deus encarnado, o que não é verdade. A ideia de que Jesus é Deus encarnado não encontra sustentação nos escritos do Antigo Testamento, que é o alicerce do Novo. Os irmãos há de concordar comigo. Tá bem? Então, essa ideia equivocada, embora seja lícita, porque cada um crê no que quiser, ela trouxe um embaraço para a figura de Jesus diante dos judeus. Mas todas estas coisas estavam previstas e eram esperadas no projeto de Deus para essa humanidade. Então, a finalidade da lei é conduzir a alma a Cristo, para que ela se justifique diante do Pai. Ora, se há um estágio primeiro que se completa com um segundo, nós estamos falando das mesmas almas. As mesmas almas que estavam lá sendo guiadas por Moisés são as mesmas que aqui na frente vão ser justificadas, porque creem no Senhor. Então, é importante a gente perceber essas nuances. Isso não quer dizer que antes do Cristo nascer no mundo, os que creram no Senhor, porque o Senhor já existia antes de nascer, eles foram justificados. E o apóstolo Paulo, ele desenvolve essa tese falando da justificação de Abraão. Quando Abraão viveu e creu no Senhor, ele foi tornado justo. E Jesus não havia nascido ainda. Os irmãos entendem? Supomos, assim, que haveria no futuro um grande número de almas ligadas ao povo de Deus que precisavam ser resgatadas e reunidas por esse profeta, que nós chamamos de Cristo, porque é ele mesmo o Messias, e que não tem nada a ver com a ideia dele ser Deus. Esse é um conceito religioso. Nós não trabalhamos com conceitos religiosos e nem com dogmas. Nós trabalhamos com aquilo que se chama ciência
de Deus. E quem quiser aprender a ciência de Deus deve deixar de lado todos os dogmas que aprendeu dentro das igrejas chamadas igrejas cristãs. Tá bem? Deixa de lado os dogmas. Nós não estamos afirmando que tudo que se ensina na igreja está errado, absolutamente. Muitas coisas que eles ensinam lá está certo, em relação às escrituras. Mas os dogmas, especialmente, eles devem ser deixados de lado para quem quiser aprender ciência, para quem quiser aprender a ciência de Deus. O raciocínio ele segue aqui em desenvolvimento. Moisés descreve a justiça que é pela lei. O homem que fizer estas coisas viverá por elas. A justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração quem subirá aos céus. Isso é trazer a Cristo, ou quem descerá ao abismo. Isso é a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Mas o que diz a palavra? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós pregamos. Então, ele não está querendo aqui dizer que existe dois tipos de fé, ou dois tipos de salvação. O que ele está querendo dizer é que a lei está colocada diante de nós e que nós precisamos crer para que nós sejamos justificados. Então, vamos olhar aqui para o que está escrito. O que Moisés diz? Ele diz, olha, isso aqui são os mandamentos, as regras são essas. O homem que fizer estas coisas, que andar nesses caminhos, viverá por ela. Viverá por elas quem? Pelas regras, pelas leis, se ele andar no caminho. Mas basta apenas que ele ande no caminho, porque qualquer pessoa pode andar no caminho. Vamos dizer, mesmo alguém que é descrente pode obedecer os mandamentos e continuar não acreditando em Deus, porque a prática das regras, dos mandamentos, é uma prática da vida exterior. Por isso, é insuficiente que a pessoa apenas siga as regras. Ela precisa também crer. Então, ele desenvolve o pensamento, dizendo assim, a justiça que é pela fé diz, olha, não digas no teu coração quem subirá aos céus. Isso está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo 30. A pessoa não dizer, o que é que Deus disse naquela época? Através de Moisés, olha, não diga que a lei está lá no céu, que alguém precisa subir lá para poder trazer a lei para você. Nem que está do outro lado do mar. Alguém tem que atravessar o oceano para buscar a lei para você seguir. Porque ela está aí pertinho de você, na tua boca e no teu coração. Isso significa, você já sabe da lei. Agora você precisa crer para você ser um justo. Se você não crer, você não será justificado. O pensamento se desenvolve a seguir. Ele fala aqui sobre Cristo e tal, que Cristo é o que veio confirmar a promessa. Então, quem não crê nisso, está esperando ainda o Cristo, o Messias, que é o que acontece ainda nos nossos dias com os judeus. Quem descerá ao abismo? Por quê? Porque Cristo desceu ao abismo para a salvação dos mortos. Então, se nós não crermos, nós vamos estar ainda esperando isso acontecer. Tem que trazer de novo o Senhor de entre os mortos, porque não cremos que ele é o cumprimento das profecias. Aqui no versículo 8, veja como ele desenvolve. O que diz a palavra? A palavra está junto de ti, na sua boca e no seu coração. É lá de Deuteronômio 30, versículo 14. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que nós estamos pregando. Ponto. Paulo não está
negando a lei, não está negando nada, absolutamente. Essa palavra, ela é o fundamento da fé que está sendo anunciada. É necessário crer, é isso que ele está dizendo. Não basta apenas você ter a regra, é necessário crer no cumprimento das promessas de Deus em relação ao enviado. Verso 9. Esse a saber também aí foi colocado, né? Está em itálico, é porque é colocado pelo tradutor, para dar sentido à frase. Em alguns lugares tem sentido, em outros não tem necessidade. Nesse caso aqui não tem necessidade. Então, qual que é a palavra do apóstolo? Se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Ó, se com tua boca confessar ao Senhor Jesus, parece que aqui é para a gente confessar os pecados para Jesus, e não tem nada disso. O que é confessar? É testemunhar que você crê no Senhor Jesus e que Ele é o enviado. É confessar que Ele é aquele que Moisés disse que viria. Não é para você confessar os seus pecados para o Senhor Jesus e nem para ninguém. Irmãos, percebe? É como as palavras podem dar um sentido equivocado ao que nós estamos tentando aprender com as Escrituras. Se com tua boca confessares o nome do Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Por quê? Porque você passa a crer que a alma não morre. Você passa a crer na eternidade. Então, se você recebe o nome do Senhor como o enviado dos céus, e se você crê que Ele ressuscitou dos mortos, você tem a vida eterna. Você também ressuscitou da morte. Irmãos, estão percebendo aquilo que Paulo desenvolveu? Eu fico assim, maravilhado com os ensinamentos do apóstolo. É uma coisa fantástica, irmãos. Fantástica, coisa maravilhosa é isso. E esse homem não conheceu os evangelhos, ele não viu o evangelho escrito. Ele ouviu falar e foi compreender o Cristo nos escritos do Antigo Testamento, dos livros que havia antes da época do Senhor. Não havia Novo Testamento ainda. Então, crer que Ele é o enviado e crer na existência da vida depois da morte do corpo. Isso é vida eterna. Isso é fundamental. Veja a confusão que são essas igrejas. Uns acreditam que depois da morte você vai ficar dormindo, outros vai acordar lá no dia do juízo. Outros acreditam na ressurreição da carne, que um dia os corpos vão sair do cemitério, vão sair andando por aí. Enfim, assim, há tantas coisas que estão aí à margem de uma doutrina muito clara. Se você crê que Ele ressuscitou, você não morre, você tem vida eterna. Você está salvo. E quem está salvo não morre, nem fica dormindo. Imagina se o sujeito está salvo e ele vai ficar dormindo, irmão. Não dá, né? Não é possível uma coisa dessa. Ele desenvolve, vamos desenvolver o raciocínio aqui um pouquinho mais. Veja só. Versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Ele está repetindo o que ele falou em cima. Você confessa, você faz confissão para a salvação. Que confissão? Você não vai confessar pecado. Você confessa o nome do Cristo. Confessa que Ele é o Senhor. É isso. Com o coração você crê. Para que você se torne uma pessoa justa, apesar dos seus pecados. Entendeu? É isso que Paulo chamava de justificação. Lutero também desenvolveu esse mesmo raciocínio, essa mesma teoria. Que nós nos justificamos porque cremos, não é porque nós somos bons e merecemos. Nós não merecemos nada. Nós só somos justificados porque nós cremos que Ele é o Salvador, que Ele é o enviado de Deus, especialmente a nós que somos o povo.
também aos gentios, mas especialmente a nós, que somos o povo escolhido, irmãos. O Israel das Escrituras. Isso é maravilhoso. Versículo 11, acompanha comigo aí, vamos lá. Porque a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. É o Salmo, né? Salmo 25, versículo 3. Todo aquele que nele crê não será confundido. Por que não será confundido? Porque passa a ter a vida eterna. Aquele que nele crê, a morte não tem mais poder sobre ele, nem o inferno. Se essa fé for verdadeira, não será confundido. Confundido em tudo que ele for fazer. Os irmãos percebem, a fé é a base de todas as coisas. Evidentemente, as regras, a lei, é importante. Nós viveremos por andar nessas regras. Mas é necessário crer. Sem a fé, o processo não se fecha. Ele só fecha quando cremos verdadeiramente no Senhor. Olha, esquece as tuas justiças. Esquece. Alguns irmãos dizem, mas eu tenho muito pecado. Que novidade. Você acha mesmo, então, que eu não tenho, por acaso, pecado? A pessoa, às vezes, não entende o que é. Porque há essa louca concepção que criaram dentro do cristianismo de pureza espiritual. Do sujeito que não casa porque ele não pode ter mulher, o sexo, que é uma coisa pecaminosa, e tantas outras coisas que eles inventaram em torno dos ensinamentos do Senhor. Coisas que não são verdade. Se confundem porque não conhecem a verdade de Deus. Vivem confundidos. Para isso, nós precisamos crer, e crer verdadeiramente. Não faremos confusão com as coisas do nosso Deus. Não há diferença entre judeu e grego. Isso aqui acabou. O que ele está dizendo aqui? Que todos nós somos filhos do Altíssimo. Não há diferença entre judeu e grego. Quer dizer, o grego pode ser salvo como é salvo o judeu. Por que não? Se ele crer, ele é salvo. Com toda certeza. É nisso que fundamenta o que nós chamamos de Novo Testamento. Por quê? Porque ele aperfeiçoa. Na verdade, ele embora busque as ovelhas perdidas da casa de Israel, essas ovelhas que foram espalhadas pelo mundo de maneira proposital por Deus, ele também leva as vias de salvação a todos os povos. É isso que Deus deseja. Por quê? Qual que é a missão de Israel? Isso os sábios precisam chegar a essa conclusão. Qual que é a missão de Israel, se não for a de ensinar os demais povos a andar nos caminhos do Deus eterno? Qual que é a missão de Israel? É só para enfeitar o planeta, dizer que tem um povo que é escolhido? É claro que não, irmãos. Nosso Pai não é Deus do absurdo. Nosso Pai é a fonte da inteligência, do saber, da profundidade dos mistérios e de todas as coisas. Infelizmente, as pessoas têm dificuldade para entender, porque falta ainda contato com a ciência desse Deus. O mundo é um mundo muito atrasado ainda, o espírito dominante, ele não permite que as pessoas possam aprender. Não permite. Ele fica aí com essas formas religiosas que mais escravizam do que libertam. Então ele diz assim, não há diferença entre judeu e gregos, porque um mesmo é o Senhor de todos. Quem que é o mesmo? Quem é o mesmo? É o nosso Deus. É Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Rico, quer dizer rico como? Né? Distribui as suas
bênçãos, os seus bens, as suas riquezas, com todos aqueles que invocam o seu nome. Isso tudo são lições preciosas para a nossa experiência existencial. Lições preciosas, é como viver bem. Este é o caminho para viver bem com Deus, com a vida e com todas as coisas. Todo aquele que invocar o nome do Senhor, versículo 13, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Olha, preste atenção aqui, que ele fala o nome do Senhor, ele não fala o nome de Jesus Cristo, nem o nome do Cristo, como ele fala em outras passagens. Então, aqui, invocar o nome do Senhor é invocar o nome do nosso Deus. Pode invocar o nome do Cristo se você quiser, não tem problema. Mas o Senhor é Senhor de todos os homens. Então, evoquemos o nome do nosso Deus, do Deus Altíssimo, para que Ele cuide de todas as coisas por nós. Mas como invocarão? Como invocarão aquele em quem não creram? Então, Paulo diz, tem gente que não crê no Deus de Israel. Como é que eles vão chamar por ele? Como crerão naquele de quem não ouviram? Por que não creram? Porque eles não quiseram? Não, eles não ouviram. É preciso haver uma anunciação. Isso é o que nós precisamos fazer, todos nós, que pertencemos ao povo escolhido. Anunciar o quê, irmãos? Olha, vamos pegar a história do Novo Testamento, desde o começo. A história começa dizendo assim, olha, o reino de Deus é chegado. É isso. Sabe qual que é a boa nova? É o reino de Deus. Olha aqui. Como ouvirão se não há quem pregue? Alguém tem que pregar essa palavra. Anunciar esta palavra. É importante. E como pregarão se não foram enviados? Como pregarão se não foram enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. O que são alegres novas de boas coisas? São notícias boas, novidades. E quais são as novidades que Deus envia para as pessoas? O reino de Deus é chegado. Vai ser estabelecida uma nova ordem na terra. Já está em andamento. Desde quando o Cristo veio ao mundo. Teve início o processo de transformação. Está se desenvolvendo, se desenrolando. O mal será desarraigado da terra e o reino vai ser estabelecido no planeta. O reino de Deus não é nos céus, é na terra. Quão formosos são os pés dos que anunciam o evangelho de paz, aqueles que trazem boas notícias. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho. Aqui em que sentido? Aqui? Por acaso o evangelho de Mateus, o evangelho de Marcos, de Lucas, de João? Não, ele não está dizendo isso. Pois não existiam os evangelhos. Os evangelhos foram escritos depois da época de Paulo. Então, de que evangelho ele está falando? Sabe o que significa evangelho? Boa nova. Então, nem todos acreditavam que o reino de Deus era chegado. Que essa boa notícia da salvação e do reino de Deus e do perdão dos pecados era verdadeira. Nem todos acreditavam. Olha o que ele diz aí. Versículo 16, acompanha comigo. Já estamos concluindo. Nem todos têm obedecido ao evangelho. Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? Se quiser conferir, se você estiver anotando aí no seu caderno, na sua escritura, pode colocar como referência Isaías 53:1. Quem creu na nossa pregação? Quem creu nessas boas novas que estão sendo anunciadas há muito tempo, especialmente agora, nesse tempo de confusão que nós estamos vivendo, que antecede
a chegada do reino. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Então a fé, ela é dada ao homem porque ele ouve a palavra de Deus. Então nós temos uma tarefa importantíssima, que é comunicar ao homem a salvação e desenvolver nele a sua fé. Isso só acontece quando a palavra de Deus é anunciada, é pregada. Então, quando nós subimos à tribuna, quando nós vamos fazer um comentário bíblico, quando nós vamos fazer um comentário em nossa casa durante a oração das Escrituras, preste atenção, porque por esta palavra que está saindo da tua boca, é que ali na tua casa vai se desenvolver a fé dos teus filhos, da tua mulher, do seu marido, das pessoas que estão escutando a palavra. É por ela que a fé se fortalece e se desenvolve. Ouvir pela palavra de Deus. Por ela, a nossa fé se desenvolve. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, porque por toda a terra saiu a voz dos pregadores. E as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente, diz Moisés, eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo. Com gente insensata vos provocarei a ira. Então nós vemos aqui no versículo 19, aquele princípio que eu tenho dito aos irmãos, que é necessário haver os opostos. E mesmo dentro do povo de Deus, sempre houve essas oposições, que são necessárias para se atingir o estado de progresso de todos, tanto aqueles que ficaram surdos como aqueles que escutaram. Então, por toda a terra a voz de Deus foi anunciada, até os confins do mundo. Israel ouviu, mas Deus fez com que houvesse ciúmes da parte do nosso povo, apresentando-se àqueles que não eram considerados povo de Deus, que eram os povos gentílicos, os gentios. Isaías também diz, de maneira ousada, fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Então nós vemos aqui que Deus estabelece, Ele que estabelece endurecimento do coração de uma parte, né, do seu povo, para que a outra parte pudesse ser alcançada. Nós vamos ver isso no capítulo seguinte, como é que Deus ele trabalha o seu povo, tendo em vista que haja a completude, que aquelas ovelhas que foram espalhadas pelo mundo, elas possam ser encontradas e ajuntadas para que Israel cumpra a sua grandiosa missão de conduzir a vida planetária a um estado superior. Essa é a missão de Israel. Aqueles que pensam que vão morar no céu e tal, infelizmente estão enganados, porque o papel de Israel é ajudar esta humanidade, as demais nações, a encontrar a sua felicidade, as vias da sua felicidade. Isso absolutamente não tem nada a ver com religião. Isso é ciência. Nós estamos falando aqui da ciência de Deus. Estamos falando aqui do conhecimento que não está dentro das igrejas. Bem, se você está agora tendo contato com esses ensinamentos e quiser compreender as coisas pela via da inteligência e não pela via dogmática, então esse é o caminho. Tá bem? Então não se trata de religião. Isso é ciência, é a ciência do futuro. É ela que vai governar a vida dos povos, ajudar as pessoas a encontrar o seu equilíbrio, a saber quem são, de onde vieram, o que elas estão fazendo no mundo, qual a sua destinação. Não é que vão para algum lugar, é para que elas foram criadas e geradas. O que vai ser o futuro dessa humanidade.
vai ser um futuro glorioso, claro. Isso faz parte do projeto do nosso Deus. Tá bem? Sejamos todos abençoados e guardados no infinito amor daquele que nos criou e que tem zelado de nós ao longo de toda a história e de todo esse mundo tão maravilhoso que é a Terra, né? Que planeta maravilhoso. Está um pouquinho aí, judiado, né? Por causa dos homens maus, mas com certeza é um planeta maravilhoso, uma casa maravilhosa, é a nossa casa. Sejamos todos abençoados, em nome de Jesus. Amém. Gostaria de fazer só uma observação aqui nessa lição, nessa palavra interessante, que no versículo 20, quando ele cita Isaías, ele diz: eu fui achado pelos que não me buscavam e fui manifestado aos que por mim não perguntavam, fazendo uma referência, e já é uma profecia de Isaías, né, que isso aconteceria, quer dizer, Paulo iria apresentar este Senhor, esta palavra, este Jesus, né, esta salvação, a outras almas que não faziam parte do povo, porque eles estavam em busca das ovelhas perdidas da casa, para outros povos, nações e língua, né, e línguas, né, como diz a mesma palavra. Então, foi apresentado a gente, eles não estavam buscando, isso aqui é interessante, né? Não, ele não perguntavam por mim, como é que a gente vai perguntar por uma coisa que não se conhece? Então, é bom a gente compreender que há essas duas realidades dentro do trabalho de Paulo, os gentios mesmo, almas que não conheciam a Deus e que ele estava apresentando, e as que estava buscando, que eram as ovelhas perdidas, que estavam em lombos de gentios, mas também estavam em lombos de judeus, quer dizer, vivendo como judeus mesmo. Porque as igrejas, elas foram, as comunidades, né, foram constituídas de judeus e gentios, judeus e gregos. Então, é importante a gente lembrar também dessa particularidade. Né? Uma pergunta do irmão Cícero, diz assim, com base no versículo 20, é possível as ovelhas perdidas da casa de Israel fora do cristianismo e do judaísmo? Eu acredito que nós encontramos o maior número de ovelhas perdidas entre os judeus e entre os cristãos. Nós vemos também na instrução do apóstolo Paulo que nem todos os israelitas são israelitas de verdade, né? Então há mesmo uma concepção desenvolvida por ele, onde ele diz que pertencem ao povo de Deus os filhos da promessa. Então eu penso que nós encontramos aí dentro dessas duas casas um maior número de ovelhas que estão desgarradas e que um dia serão ajuntadas como o povo Israel. Isso não impede de que haja, e eu acredito que há também um número bem significativo de almas em outras áreas da vida humana, em outros países, desenvolvendo tarefas importantes para o progresso geral da humanidade. E penso também que isso aconteceu ao longo de toda a história. A diáspora, que é esse espalhamento dos judeus pelo mundo, não é um fenômeno somente material, não se trata apenas de famílias biologicamente descendentes de judeus, mas de almas que nasceram em famílias gentias, né, em outros lugares, para ajudar o mundo no progresso. Não é uma regra que vale para todas as almas do povo de Deus, mas nós temos aí um número grande de sábios e de homens que revelaram coisas importantes para o progresso, que são verdadeiros servos do Deus Altíssimo, pertencente às tribos de Israel. Uma pergunta aqui da Sara Delmo, de São Paulo, pergunta assim, como o pastor instruiu, Deus endureceu o coração dos judeus para que a mensagem fosse aos gentios. Versículo 18. No entanto, esta situação se repete entre os cristãos. Há alguma razão maior para isso? Ele falou dos judeus que tiveram seu coração endurecido, né?
Mas ele está perguntando se isso acontece no meio dos cristãos ou afirmando. Vou repetir. Como o pastor instruiu, Deus endureceu o coração dos judeus para que a mensagem fosse aos gentios. No entanto, esta situação se repete entre os cristãos, se referindo a coração endurecido. Há alguma razão maior para isso? Eu penso que ele está se referindo ao coração endurecido dos Sim, cristãos. mas o coração dos gentios estaria endurecido em relação dos cristãos estaria endurecido em relação a quê? A mensagem, a Bom, eles palavra, não a acham Deus. isso, eles acham que eles entendem a mensagem, né? Na verdade, nenhum cristão pensa que está enganado, todo mundo pensa que está com a verdade. Então, não vejo o coração deles endurecido nesse sentido, não. É, mas na verdade, eu acho que eles não aceitam a verdade, mas é outro tipo de verdade, é a verdade de Deus, né? As coisas mais profundas. Assim também com os judeus, nem todos os judeus aceitam essas realidades eternas. Eu não vejo os cristãos resistindo. Eles resistiram aos homens de Deus enviados ao longo da história, mas por acreditarem que eles estavam com a verdade e as outras pessoas não. No caso dos judeus, foi para que eles negassem o Senhor e as ovelhas pudessem ser juntadas aqui na frente. Tá? Pastor, deixa eu só fazer uma colocação. Como a minha internet está instável, alguma coisa que não tenha durante a exposição saído adequadamente, nós vamos, na edição do vídeo, aqui está sendo gravada na minha máquina aqui localmente. Aí no vídeo fica direitinho. Se os irmãos perderam alguma coisa por causa dessa instabilidade, poderão assistir o vídeo assim que nós publicarmos, viu? Na íntegra. Tá bem? Pastor? A pergunta aqui da irmã Regina, de São Luís, ela diz assim: Deus mudou o nome de Jacó para Israel. São seus descendentes o Israel bíblico? Repete para mim, por favor, pastor. Deus mudou o nome de Jacó para Israel. São seus descendentes o Israel bíblico? Sim, somos descendentes de Jacó, todos nós. As 12 tribos nasceram dele. Né? Os filhos de Jacó deram origem às tribos de Israel. Então, nós somos descendentes de Jacó e de Abraão, com certeza, de Isaac e de Abraão. Tá? Todos nós. Irmão Paulo Martins, aqui do YouTube, né? Uma pergunta do YouTube. Pastor José, só falta uma bandeira a ser levantada para a união dos povos? Falta uma bandeira? Dos povos, não. Eu acho que é do povo de Deus. Né? Uma bandeira ser levantada, eu acho que há uma passagem em Isaías que fala que um estandarte será levantado em meio às nações, né? Nessa época do fim do mundo. Nós também aguardamos essa bandeira. Eu acho que ela é representada, na verdade, pelo próprio Cristo, mas a missão de Cristo ela está sendo desenvolvida ainda, e não está assim, não faz parte só daquilo que a igreja acha que está fazendo e cumprindo a tarefa. Há muito mais a ser feito. Eu penso que agora, na aproximação do fim do mundo, haverá uma definição mais clara sobre a missão do Cristo, a tarefa de ajuntar as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, acho que uma mensagem mais completa, mais inteligente, ela vai ser lançada no mundo. Ela vai ser como um estandarte, como uma bandeira que vai atrair essas almas que constituem o nosso povo. Né? Eu creio nisso. Uma pergunta do e-mail pergunta se pode-se considerar que as duas testemunhas são relacionadas com judeus e gentios? Olha, as duas testemunhas aí devem ser relacionadas com Apocalipse, né?
pode ser, sim. Eu acho mais provável que seja a mensagem que os judeus têm na mão e os cristãos. E também significa eles mesmos, né? Judeus e cristãos. As duas testemunhas, porque são os únicos que falam do Deus de Israel e que se orientam pelas sagradas escrituras. Mesmo que não se orientam muito bem, não tem importância. Diante do atraso da humanidade, da situação de limites dessa humanidade, das almas que vivem aqui, até que está de bom tamanho o que fizeram, mas não se segue que eles não vão aprender coisas novas, vão aprender coisas novas, sim, com certeza. Mas podem ser essas duas testemunhas. Eu não acredito que haja outras testemunhas. Quem inverte aí o azeite precioso, segundo a profecia, são essas duas casas. Eu não vejo outras. Né? Não há outra casa, embora existam outras doutrinas e tudo mais. Mas quem é que tem compromisso com Deus de Israel? Tem doutrinas belíssimas, filosofias e tudo mais. Mas quem é que tem compromisso com Deus de Israel e com o reino que vai ser estabelecido? A gente não ouve ninguém falar disso, infelizmente. Né? Eu acho que o bem ou o mal, quem tem essa preciosidade na mão são os cristãos e os judeus. Eu acho mais provável não, mas possível que sejam eles do que duas pessoas, como concebe os cristãos na sua tentativa de interpretar o Apocalipse. Quer perguntar, Márcio? Abriu a câmera? Pode ter sido acidental. Ah, tá lá. Pois não, Márcio, boa noite. Boa noite, pastor. Pastor, aqui a gente pode atribuir o descolamento da teologia cristã, formatada ali no segundo, terceiro século, os princípios que a gente encontra nas antigas escrituras. Penso que, Márcio, são vários fatores que exerceram influência, né, na, na formação dessa teologia que nós temos hoje dentro das igrejas cristãs, e que a responsável por isso é a Igreja Católica, que desde o começo lá dos tempos, ela começou a andar por esses outros caminhos, a se descolar, né, dos princípios que vinham sendo anunciados na igreja primitiva. Assim, conhecendo um pouco da história, a gente percebe que as coisas vinham bem até por volta do ano 250, por aí 300, né? Havia uma certa harmonia e uma conduta mais reta nas comunidades. Havia presbíteros nessa época, eles eram muito respeitados pelos mais novos e tudo, e administravam as comunidades, mas as pessoas tinham liberdade para se manifestar, para ser uma boca, vamos dizer assim, do Espírito. A necessidade de revelar novas coisas, corrigir rumos, ajudar a comunidade a ter uma vida santa. E à medida que foi crescendo a ideia do sacerdócio e dessa organização de sacerdotes, e o povo começou a ser impedido de ter acesso à interpretação e a dar opiniões, aí começou a se formar esse clero, né? E aí eles foram se fechando dentro dos interesses mais humanos do que dos interesses coletivos, que é o interesse da igreja, que é o interesse do povo, da congregação. E assim se formou. Né? A teologia, vamos dizer assim, acabou se descolando, né, da simplicidade que havia antes na prática dos ensinamentos do Senhor na vivência cristã. Se a pastora quiser completar, pastora, alguma colocação aí, pode fazer, por favor.
Eu acho que o assunto é muito complexo assim para se dar uma resposta única, né? Foram muitas coisas, muitos fatores. E ela não foi formatada de uma vez só, ela foi formatada ao longo do tempo. Entraram muitas mentes, principalmente assim, a negação da parte transcendental, da existência da alma, da preexistência da alma, da eternidade. Ela foi relegada a um plano, como se fosse algo herético. Todas as almas, todas as pessoas que vieram com esse pensamento, eles eram considerados como uma filosofia grega que não tinha muito a ver com as coisas de Deus, né? Então, essas coisas trouxeram graves prejuízos para a formatação da ideia, né, teológica que foi feita nessa época. E muitas coisas dessa época permaneceram do jeito que são hoje, elas foram construídas naquela época, mas não todas as coisas, né? Mas então entraram muitos, são muitos fatores assim, seria uma coisa bem interessante da gente estudar, né? Da gente comentar num estudo, talvez fazer uma abordagem desses problemas, não, dessa teologia que eu penso que teria que ser desse jeito mesmo, né? As coisas que foram trazidas pelos que eram considerados ligados à ciência grega, ao platonismo e tudo mais, eram todas coisas muito profundas, então não cabia naquele tempo, talvez. E os padres, os homens que trouxeram isso, foram considerados pessoas à margem do pensamento construído na época, né? A gente percebe com isso que o atraso dominante, o espírito que predominava na época, não deixava espaço para que se desenvolvesse algo tão profundo. Porque na Grécia já havia se desenvolvido o pensamento, já havia muitas concepções bastante avançadas sobre a existência do ser. E talvez a chave estivesse na pré-existência da alma, né? Assim, ela não trata da existência sucessiva como nós concebemos, né, a existência contínua da alma, mas se eles concebessem que a alma já existia antes de nascer, isso já seria um passo muito grande dado em direção ao entendimento das realidades eternas. Na verdade, era uma briga de ideias, né? Foi um embate de ideias. E aí entrou logo depois também os interesses de uma instituição, de todo o povo romano, né? O governo, o Império Romano, adotou aquilo como uma coisa oficial, e aí entrou um outro espírito. É a hora que forma, né, a igreja mesmo, como instituição. Muito bem, vamos seguir, pastor? Vamos, eu vou fazer umas perguntas aqui, ler umas perguntas aqui da Antônio de Pádua, aqui na página do YouTube. Pergunta assim: a fé por si mesma é suficiente para o crente adentrar na ciência de Deus? Não, a fé, ela justifica a alma diante de Deus, né? Porque a fé, quando é verdadeira e o homem se encontra com Deus pela fé, ele é salvo. Mas a salvação é só o começo da experiência existencial da alma, agora em comunhão com a mente divina. Aí ela passa, então, a aprender as coisas que ela precisa, a descobrir as coisas que ela precisa na experiência existencial. E isso demora não, é incessante o aprendizado, né? Então não basta assim. Seria muito cômodo dizer que eu basta crer para eu entrar no reino de Deus, ou no reino dos céus, como alguém diria, né? Como dizem os religiosos tradicionais. Eu não sei se é de Tiago a palavra que diz que os demônios creem também, estremecem, se não me engano. Pastor, não me lembro. Tiago, né? Ele diz que os demônios também creem, estremecem. Então a fé por si só não conduz o homem ao reino, né? É necessário a gente crer e também a gente conhecer. É por isso Paulo colocou nessa lição aqui, ele desenvolve esse pensamento, né? Que nós precisamos entender que as regras, elas estão perto de nós.
elas já foram reveladas a nós há muito tempo. Está aqui na nossa boca, está no nosso coração. Nós precisamos crer para que isso possa se tornar em nós a nossa justiça e a gente possa receber a vida eterna. É isso que o apóstolo desenvolve aqui no capítulo 10. Tá? Também do YouTube, Rosana Pavão pergunta, pastor, no capítulo 9 de Romanos, versículo 33, fala de uma pedra de tropeço. Eu quero saber se essa pedra de tropeço é a lei. Não, a pedra de tropeço aqui é Cristo, não é a lei. Tá? Até a gente vai depois tomar liberdade de fazer um exame do capítulo 9 também. Hoje estamos fazendo do 10. O capítulo 9 tem algumas passagens proféticas aqui que exigem um exame mais cuidadoso para a gente poder trazer um melhor esclarecimento sobre ele. Mas essa pedra de tropeço aqui é Cristo, né? Quer dizer assim, é onde a gente se enrosca, né? Aqui, eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço, uma rocha de escândalo, e todo aquele que crer nela não será confundido. Então não se pode crer na lei, né? Nós precisamos crer em Deus, em Cristo, que é o enviado, o profeta enviado. Eu acho assim, ele põe uma rocha de escândalo. Eu costumo dizer que, sabe, todas as coisas não são permitidas, né? Mas Cristo é um problema, porque quando ele veio ao mundo, ele colocou as coisas de uma forma tão plena para nós que não guarda espaço. Eu vou citar um exemplo. Quando os fariseus procuraram o Senhor para indagá-lo acerca da separação conjugal, e eles argumentavam que Moisés havia autorizado ele se separar das suas mulheres, né? Por razões banais. Aí o Senhor coloca ali assim que o homem, até por meio do pensamento, ele cometia adultério. Né? E que aquilo era, Moisés havia permitido tal coisa pela dureza dos corações. Então, Jesus ele coloca, ele esclarece sobre a regra de uma forma plena. Você não tem para onde ir, você vai para onde? Então, você pode chamar Moisés para te acudir, você pode chamar o Davi, Davi teve não sei quantas mulheres, o Salomão também, então, para tentar argumentar acerca daquilo de errado que você está fazendo. Mas quando você encosta, bate no Senhor, é como uma pedra que te joga no chão. É essa pedra de tropeço, entendeu? É nele que você bate e cai. Então, há sim uma outra passagem que diz que se essa pedra cair sobre você, você vai virar pó. Então, nós não podemos desconsiderar o Senhor em circunstância alguma, porque as coisas foram colocadas de uma forma clara para você. Então, diante de Jesus não há o que dizer. Não há o que dizer. Misericórdia. Só porque ele colocou de uma forma muito adequada todo o ensinamento que Deus pôs no seu coração. Então, ele é essa pedra de tropeço, essa rocha. Tá bem? Em algumas circunstâncias não era nada agradável ouvi-lo, né? E teve uma circunstância que ele tinha feito um discurso muito duro e os discípulos ficaram preocupados porque muita gente foi embora, né? E ele disse, Senhor, esse discurso é muito duro, muitos estão indo embora. Ele disse, vocês também querem ir? Isso escandalizava, né? Ele também Pedra, foi chamado Pedra da Esquina, né, pastor? pedra É de chamado Pedra da Esquina, né? Pedra de esquina, que é a pedra que trava a calçada, né? Podemos dizer assim, o que trava a parede. Então, sem ele não há unidade. É ele que causa em nós a unidade. Né? Então, é o que tem de mais importante para todos nós, é o Cristo. Ricardo, aqui na sala de São Luís, ele pergunta, pastores, pode comentar um pouco mais sobre confessar o Jesus, o Senhor Jesus, no versículo 9, bem como invocar o nome do Senhor no versículo 13? Aparentemente, no meio religioso cristão, parece algo simples, porém é bem grave e profundo esse caminhar. Olha, confessar o nome do Senhor, confessar o Senhor, não basta dizer, eu creio no Senhor.
A nossa vida ela precisa ser influenciada poderosamente pela nossa confissão. Isso é uma confissão de fé, não é confessar pecados. Confessar pecado não tem razão nenhuma para isso. Pelo menos é meu ponto de vista. Confessar é confessar a nossa fé no Filho de Deus, naquele que foi enviado. E quem tem essa fé verdadeiramente será provado, especialmente nesse período do fim dos tempos. Como nós não seremos provados? Claro que seremos, todos nós. Então, essa confissão, ela é mais grave do que a gente pode imaginar, porque não se trata de confessar apenas com a nossa boca. É preciso que essa confissão esteja no coração, dentro do nosso ser, na profundidade do nosso ser. E ao confessarmos o nome do Senhor, nós atraímos para nós a ira do inimigo, né? Então, ele dizia assim que se eles fizeram o que fizeram com a vara verde, né? Imagina com nós que somos as varas secas, o que não poderão fazer. Então, confessar o nome de Jesus é algo profundo, é algo muito especial. Não é simplesmente dizer eu creio. Se cremos, seremos provados, com certeza. Seremos provados. Qual que é o outro ponto aí que ele diz, irmã? Não, ele fala que confessar e invocar o nome do Senhor, né? Acho que foi aí, mas ele faz mais uma pergunta aqui: se existe alguma diferença entre Jesus homem, o Cristo e o Messias na ciência de Deus? Jesus, ele na verdade é um homem, né? Há várias passagens nas Escrituras que mostram isso. Ele é simplesmente o primogênito da família de Deus, primogênito de Israel, um irmão mais velho. As Escrituras testificam isso. Agora, justamente por ser esse irmão mais velho, é o que está em condições favoráveis para desempenhar a elevada missão de salvar o mundo dos seus pecados e da sua ignorância, dessa noite que parece não ter fim, de tantas coisas tristes que estão acontecendo. Mas ele cumpre uma missão, foi escolhido para desempenhar a missão que nós chamamos de missão crística, né? Ou missão messiânica, que é de se colocar ali à disposição do eterno Deus para ser sacrificado, para trazer ressurreição e vida para essa humanidade. Então, é o mesmo ser, né? Mas a missão que ele está investido é que faz dele o Cristo e o Messias desse mundo. Tá bem? Tem uma câmera ligada, se não for falar, por favor, desliga, tá bom? Uma pergunta do YouTube. Francelino Bueres pergunta assim: qual a razão de José, filho de Jacó, não constituir uma das 12 tribos de Israel nominalmente? Olha, o José, me parece que ele lá no Apocalipse, minha irmã, ele não aparece lá como uma das tribos, se não me engano. Apocalipse. Parece que sim, até alguns questionamentos, né, Sim. relacionados a por que ele aparece lá e não aparece em outros lugares. Né? Há algumas coisas assim. É. Né? Então, ele deu origem a tribos que fizeram parte também dessa história, que é o Manassés, né, irmã? A irmã pode até falar um pouco sobre isso daí, Manassés mas são filhos dele, Efraim e Manassés. Efraim e Manassés. Foram considerar ele os dois filhos, né? Jacó, quando foi feita a divisão lá, este filho José, ele considerou, deu a bênção para esses filhos de José, e por conta disso eles foram considerados também merecedores na divisão das terras,
como se tivessem sido abençoados como filhos, né? Por isso que eles receberam meia tribo, cada um, e ficou como descendentes de José, não é que não tem a tribo de José. A tribo de José se diluiu, né? Se dividiu em duas, que foi a meia tribo de Efraim e a meia tribo de Manassés. E assim foi até o tempo. Aqui no Apocalipse ele entra como uma das tribos, mas é considerado. Eles são considerados como os filhos de José são considerados como uma tribo. Lá em Apocalipse, capítulo 7, versículo 8, aparece lá como a tribo de José, viu? Pode conferir depois lá os irmãos na escritura, lá no Apocalipse, tá? Pastor? Agora vamos para uma pergunta aqui da sala. Maria do Carmo pergunta, poderiam comentar um pouco mais sobre o versículo 2, ter zelo de Deus, mas não com entendimento? Olha, o entendimento, a gente tem afirmado aqui que ele deve acompanhar o conhecimento. Né? Porque o conhecimento é quando você lê e você sabe o que você leu, mas não se segue o que você entendeu. No caso das escrituras sagradas, quem te concede entendimento é o Espírito. Então é necessário que a gente esteja em comunhão com o Espírito para que haja entendimento das coisas que nós estamos examinando. Não quer dizer também que, se temos o Espírito, que nós vamos entender todas as coisas. Porque o entendimento é dado a nós de acordo com a vontade de Deus, de acordo com a nossa condição pessoal, de desenvolvimento ou de despertar. Depende da nossa situação para que o Espírito ele revele determinadas coisas a nós pelo entendimento. Então tem essa diferença, conhecimento e entendimento. Conhecimento não quer dizer entendimento. Eu acho até que na ciência tradicional, nas coisas relacionadas com a formação profissional, por exemplo, também existe isso. A pessoa sabe, mas não entende. Por vezes tem dificuldade até no exercício da sua profissão, porque ela sabe uma coisa, mas não há nela um espírito mais profundo, que permite ela aplicar aquilo no desenvolvimento das suas atividades profissionais. Então a gente tem aí uns profissionais que são pessoas limitadas, pela sua própria condição. E poderia me dizer, o entendimento também na área profissional é dado por um espírito? Eu creio que sim. Tudo é espírito. Nós não funcionamos sem estar conectados com o espírito, ou com as regiões espirituais que estão à nossa volta e à volta de todo o planeta. Tá bem? Então é nesse sentido que entendimento e conhecimento faz diferença. Aqui no versículo 2, que Paulo quer dizer, eles são zelosos das coisas de Deus, tinha até conhecimento, mas não tinha entendimento. Então não alcançavam, não tinham uma visão mais profunda daquilo que faziam. Tá bem? Posso fazer um comentário, pastor? Claro. Em relação a isso, uma instrução dessas daí aqui na sala, parece que também a gente tocou esse assunto sobre o que é o entendimento, o que é o conhecimento, né? Você conhece coisa, assim, a gente conhece e aí você sabe que é aquela coisa, mas para que você possa realmente conhecer, se aprofundar, você tem que entender que funciona aquilo ali, né? Conhecer o mecanismo das coisas, que é o que Deus quer que a gente saiba. Quando fala que o conhecimento de Deus preencherá o mundo inteiro, todas as pessoas vão entender o mecanismo da vida, das coisas, como funciona. É como você olha uma árvore, você conhece uma árvore, você não sabe como funciona ali dentro, né? Mas essas coisas todas vão ser naturais, as pessoas vão saber como funciona o fluxo da vida. Então, ninguém mais vai poder prejudicar o outro, porque sabe que está prejudicando a si mesmo, né? Prejudicando o seu irmão. Então, compreender o mecanismo das coisas, o entendimento. É muito profundo. E aí vem de Deus esse entendimento. A sabedoria e o entendimento vem dele. Não é? Se a gente não tiver buscando, né, amadurecendo a nossa comunhão para que a gente
busca esse entendimento, nós também vamos ficar reproduzindo o conhecimento, que é o que o apóstolo Paulo disse. É como o sino quietinho, né? Você está reproduzindo só um som, reproduzindo o conhecimento, sem saber direito como as coisas funcionam, de onde vem isso, né? E são as almas que vêm de Deus. Há uma ciência a ser entendida. E isso é dado por Deus. Né? Acho que a gente vai entender melhor tudo, à medida que formos nos Não, só aplicando. fazer uma ressalva aí, irmã, em relação ao mundo se encher do conhecimento do Senhor, esse trabalho vai ser feito pelo povo de Deus. O povo de Deus é que vai encher o mundo do conhecimento do Senhor. Porque algumas pessoas acham que isso vai acontecer assim, no estalar de dedos. Não é verdade. Haverá um tempo considerável para que as nações possam ter contato com o conhecimento. Então, como essas nações já vão ser salvas, mesmo as almas mais simples, o Senhor vai dar entendimento gradual e progressivo para essas almas. Porque também o entendimento é em função do grau de desenvolvimento da alma. À medida que a alma vai vivendo, ela vai tendo mais entendimento. Falando aí já num mundo livre do maligno, né? Num mundo onde vai ser instalado aquela nova ordem. Mas nós precisamos sempre falar disso para não parecer que Deus vai transformar isso aqui num paraíso assim, de um dia para o outro. Isso não é verdade. Isso o paraíso e o mundo novo, a futura humanidade, ela vai ser produto do trabalho das nossas mãos. De nós que somos o povo de Deus e também das nações salvas. Então haverá muito trabalho no reino de Deus. Muito trabalho.